Eu queria agradecer o convite da Nadir e dos colegas do grupo e do interesse na preservação desse patrimônio. Primeiro também agradecer ao professor pela belíssima palestra, aprendi horrores, realmente muito bom. Muito obrigado. Bom, sobre o processo de preservação da casa elétrica. Então, primeiro ponto, como já disse o nosso prefeito Raul Ponte, ela foi tombada. Tá? O tombamento determina que o imóvel tem que ser preservado e tem duas partes nessa preservação. De um lado, quem tombou, que foi a prefeitura, de outra parte, o proprietário. E aí começam as questões. Por quê? Primeiro, o proprietário daquele imóvel e do terreno enorme é uma massa falida, com muitos herdeiros e com muitas dívidas. Tá? Então isso faz com que qualquer ação vá e não resulte formalmente. Tá? E isso ocorre. A prefeitura, há uns anos atrás, como medida cautelar, ao invés de receber um processo do Ministério Público contra ela por não ter feito nada a respeito, abriu um processo contra o proprietário. Não é? Ao mesmo tempo, também o Ministério Público. Então, correm dois, não é? Ao mesmo tempo. Bom, mas isso é a questão legal. Não é? E isso não resolve a situação física nem do acervo inicialmente. Todos esses processos judiciais são processos que, às vezes, se arrastam muito tempo e, eventualmente, a coisa cai. Não é? Então, é preciso que providências sejam tomadas. Eu entrei na prefeitura, sob fã cedido para a prefeitura de Porto Alegre em 2009. E a primeira coisa em relação a esse tema com a qual eu me deparei foi a comissão que queria fazer o Museu de Imagem e Som, não é? E que era anteriormente coordenada por Hardy Vedana, que já havia falecido. Ou seja, quando eu entrei, existia um grupo de pessoas, existia o acervo. O acervo pertencia à família, não era um acervo público, não é? Porque aquilo não era público, era um acervo familiar, era dele, ele que juntou, não é? Ele depositou primeiro no Araújo Viana, depois ele depositou na Casa Godoy. Então, havia essa questão em relação ao acervo. O que se fez? Se organizou o acervo, se fez uma base de dados, se fez uma negociação com o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, se adquiriu armários de aço, etc., e mandou tudo aquilo, mandou, a família doou. Né? Houve um acerto com o antigo diretor do Museu Hipólito José da Costa, que faleceu, da DFS, o esposo da CRB. Esposo da CRB. Quem seria o esposo da CRB? Tu lembra quem era o diretor do CRB? Não lembro. É que o Uri é o diretor atual lá. Isso. Então, assim, ele faleceu, mas nós tivemos deu continuidade e isso foi feito. Então, o acervo principal, aí a esposa do Vedana tinha mais algumas peças em casa e se sugeriu a ela que o ideal era que o museu tivesse isso. Né? O museu é uma questão de que é do trato público, dos acervos de interesse público, então o ideal seria que esse museu pudesse, porque não havia nenhuma circunstância de olha, em curto prazo existe onde colocar, e a gente, como arquiteto, olhando a casa elétrica, ela é uma casa muito pequena. Não é? Formalmente não cabe tudo que todo mundo quer colocar lá dentro. Não é? Bom, depois então, ponto 2, a casa em si. Para que se abra um processo de preservação do imóvel, é preciso entender em que pé ele está. Não é? Essa transportadora que aluga o terreno, não é a proprietária, mas aluga o terreno, como um depósito, como um estacionamento de ônibus, esta empresa, ela permite, sem nenhum problema, que a gente tenha acesso ao imóvel, não é mesmo que é tombado, tem essa obrigação, mas ele não é o proprietário, é o locatário. Não é? Então essa empresa permitiu e se viu que para fazer um levantamento e um diagnóstico era preciso limpar. Por quê? Porque os cachorros da empresa que cuidam, pulga, sujeira, pulga, etc. Então a primeira coisa é limpar a casa, a segunda coisa é entrar para fazer um levantamento gráfico. Para você ter ideia do estado de conservação, de degradação avançado, o arquiteto que entrou afundou o tijolo para vir. Só não entrar na casa. Paulo César não quis contar para não ficar feio. Bom, se fez uma análise, um diagnóstico,
diagnóstico, se verificou o que precisava, então a gente foi indo passo a passo. Depois, então, primeiro limpeza, depois diagnóstico, depois contratamos um projeto e agora nós concluímos uma revisão de orçamento. Tem alguns detalhes no projeto que precisam ser revistos, pedaços, mas, ou seja, hoje a gente já tem esta questão pronta. Não é? Existe um projeto pronto. Existe um projeto e existe um orçamento. Qual seria o valor? O valor do orçamento, que eu diria que pode baixar um pouco por quê? Porque foi previsto o fazer com uma cobertura provisória inteira, ou seja, tu constrói como se não tivesse chuva até que termine a obra e depois se desmonta. Que é mais caro. Tu tem que botar uma super tralha, foi assim que a gente fez com a casa de Schmidt Presser em Novo Hamburgo, nos anos 90, mas isso encarece bastante. Quando tu tem uma ruína, isso é uma das alternativas, que é o caso ali. Ali é praticamente uma ruína, onde quase tudo tem que ser refeito, arrancado e refeito. Bom, então, este valor com a cobertura está em 1.700.000, que é basicamente refazer toda a casa. Bom, existe nessas duas ações, uma é contra o município, com decisão de fazer, e a outra com o município contra o proprietário. Do ponto de vista da coordenação da memória, esta obrigação que está explícita nessas ações, isso tem que ser colocado no orçamento da prefeitura. E esse é o momento porque o orçamento para 2016 não está feito. Este é o momento de fazer. Nós recebemos na sexta-feira o orçamento, a Nadir avisou de estamos concluindo esse processo e a gente vai apresentar isso, por exemplo, na nossa coordenação, que não tem esse recurso para a obra, isso não é a nossa coordenação que tem esse recurso para a obra, já está lá indicado, a casa elétrica precisa de tanto por obrigação, por determinação judicial, não é única. Então, isso é um ponto que vocês podem ajudar nesse sentido. Esse é um ponto. Tá? Está ouvindo o que ele está falando? Está ouvindo? Então vem para frente aqui. Por favor, vem para cá. Pode vir para frente, claro. Nós precisamos da sua atenção. Desculpa. Não, o vereador, ele está falando que não foi fechado o orçamento de 2016 da prefeitura e que a memória cultural quer colocar esse 1.700.000 como parte desse orçamento. Inclusive, viu, Custódio, vai ter uma audiência na Câmara, que tu deve ter sido convidado, ou vai ser convidado, para dia 6 de outubro, na Comissão de Economia da Câmara, e está convidado também para ir no dia 27, que é na comissão que é presidida pelo nosso amigo aqui, o João, É que a LDO não deu entrada ainda na Câmara. Não. Nós estamos fechando nossos internos, que é esse o momento. Quer dizer, até sexta-feira deveria ter sido entregue, eu já entreguei a minha CEPA, e a Lívia está incluída. Tu incluiu na tua entrega? Eu incluí o valor da casa elétrica? Sim, eu incluí. Então, Quer dizer, mas eu digo assim, isso não é uma coisa que deva sair regularmente do recurso da cultura, isso é prefeitura. Bom, qual é a nossa intenção na recuperação disso aí? Avaliando a casa, a sua dimensão, a necessidade e a possibilidade. Nossa intenção seria reinstalar ali uma gravadora. O município tem uma gravadora e essa gravadora eu diria, mal instalada, não é? Numa edícula atrás do solar do que está fechado, porque está precisando de obra. Então, assim, seria simbolicamente muito mais adequado colocar uma gravadora na elétrica do que manter no local. E, ao mesmo tempo, a casa também pode abrigar um memorial. Que era a proposta seria a proposta. Não, é que antes queria fazer um museu de imagem do som. Isto, eu digo, não cabe. E aí diz, vamos fazer um anexo. Bom, aí o anexo fica mais caro que a casa, não sai nem o outro. A gente tem que ir primeiro na casa, que é o que interessa, e depois pensar no outro. Olha só um pouquinho. E a prefeitura não é proprietária do terreno. Ela vai entrar nessa questão por obrigação em função do tombamento. Mas ela poderá cobrar o investimento
como ressarcimento, não uma desapropriação, mas uma indenização com o proprietário. Ou seja, isso é uma hipótese bem razoável. Deixa eu perguntar uma coisa. Desculpe, sei que tem pessoas que mais... É que é um raciocínio importante que ele está fazendo. Tá, então assim, ó, então essa lógica, ou seja, de ver o que é preciso, como o projeto, a destinação, depois essa questão de instalar ali um memorial, não é? E aí no memorial a gente tem que tratar disso tudo que o senhor mencionou, mas também um pouco do esforço do Rádio Vedana e do processo da preservação. Não é? Porque isso tudo complementa a história da casa, não só a história dela em si, mas das pessoas que lutaram por ela. A Paixão Porto, que foi quem te interrompeu. A questão é a seguinte, só uma pergunta, tá, antes da tua. Assim, ó, o ex-prefeito Raul Conte falou aqui que usaram índices, né, créditos de índice construtivo, né, para outras obras, né, outros patrimônios. Na minha opinião, óbvio, é uma opinião, uma sugestão, eu acho que a prefeitura poderia usar para desapropriar aquele terreno, porque fica complicado se restaurar e se manter na mão do falido, né? Entendeu? Na minha opinião, vai ser uma coisa que daqui a pouco vai se fazer muita coisa, né? E vai se perder de novo isso. Como tu falou, as pessoas até podem ter acesso, mas se ele negar, eu vou ter que ir lá com o delegado. Sim, mas assim, ó, nesse sentido, em princípio, a obrigação é não cair. Claro, não cair. É zero, é não cair. Não deixar cair. O que não cair não é suficiente. O cara vai morrer numa tacadinha. Então, Ana Dira, não cair não é suficiente, porque não cair é escorar. Isso. Escorar não serve para nada. Escorar e tu deixou ela cair do outro lado. Não serve para nada. Então, assim, nosso ponto de vista tem que restaurar. Restaurar, e esse recurso a Procuradoria entraria, não é, contra o proprietário, por ressarcimento, e aí, tipo, a desapropriação deveria ser pelo recurso investido. Provavelmente a restauração vai sair o dobro do que custaria o terreno. Olha só, eu estou inferindo, eu quero que explique, tá? O Monumenta não estava atuando em Teresópolis, em Medianeira, nessas mediações. Não podia ser via Monumenta isso. A Brenda me disse uma vez que o Monumenta estava nesse bairro, não? Não. O Monumenta até agora só trabalhou no centro histórico, há uma hipótese de ampliar para a independência, etc. Tem um fundo que não é muito dinheiro, mas tem um fundo para emprestar, que é o dinheiro que as pessoas que receberam o empréstimo estão pagando. Então esse fundo está entrando. Hoje o fundo tem um pouco mais de 2 milhões de reais para empréstimos. Ele sempre pagou ter cobertura e rede elétrica, não é o suficiente para uma fila ali, que é uma ruína quase. Ali precisa de um investimento de recuperação. Eu vejo que... Pessoal, só um pouquinho. Tem gente para ir embora, só um pouquinho. Nós queremos distribuir um panfleto e não adianta fazer uma palestra aqui para 80 pessoas, e nós vamos ter que falar algumas coisas no fim, que eu não consigo falar dentro do grupo, pessoal. Eu não consigo falar dentro do grupo da internet. Eu quero que ele termine a internet, entendeu? Mas tem 5 pessoas que saíram nos últimos 3 minutos, 4. Então, pessoal, fiquem aqui, ele vai terminar, eu preciso falar com vocês. Só um pouquinho, tá? Desculpe aí, eu me meter, mas, por favor. Bom, não, era isso que eu tinha a dizer como base, de que temos um projeto, temos um orçamento, temos uma obrigação, e é super importante a participação de todos para que se viabilize esta vontade. Só para ter claro, está na LDO? Não está na LDO. Está no orçamento da coordenação da memória, já foi encaminhado para o aviso inicial. É preciso ter isso, ou seja, esse é o nosso papel. Agora, segunda-feira, nós vamos entregar o orçamento para o secretário de obras e informar o prefeito que está interessado e já mandou perguntar, uns 15 dias atrás, qual era a situação da casa elétrica, o que precisava ser feito, foi informado, estamos dependendo do orçamento. O que a gente quer agora? Que isso entre no orçamento do município. Tá? É esse o ponto. Tá bom? Era isso. É isso. Obrigado. Um aplauso. Pessoal, eu sei que muita gente quer falar, mas assim, ó, se eu não falar isso aqui,
a nossa palestra vai ficar nas nuvens. O que acontece? O nosso grupo não foi formado para fazer só a palestra. Nós temos uma série de atividades e vamos ter até obter a restauração da casa elétrica e depois um uso adequado e sustentável para ela. Entenderam? Ou seja, nós vamos ter isso. Entendeu? Então a questão é a seguinte: o Jorge Maestrin está distribuindo um panfleto aí, onde está falando das 3 atividades que nós vamos ter em outubro. Certo? Sempre que nós fizermos alguma coisa, nós vamos anunciar lá no grupo. Essas atividades que estão no panfleto aqui, elas estão lá no grupo. Eu coloquei uma foto com isso aqui, então as pessoas acessam o grupo. Quem aqui não está no grupo Amigos da Casa Elétrica, levante a mão. Então, por favor, entrem no grupo, óbvio, se quiserem. Se não quiserem, na próxima vez, eu pego compro 38 fortes para vocês entrarem. Entendeu? Mas por favor, entrem no grupo, tá? Sem brincadeira, tá? É importante. Isso. O endereço é Amigos da Casa Elétrica. É só digitar lá que aparece. Pessoal, a gente descobriu, só um pouquinho. A gente descobriu, depois eu falo com o professor lá, tá? Aqui, ó, nós descobrimos, pessoal, o motivo da Casa Elétrica até hoje não ter sido restaurada. Quem aqui quer saber o motivo da Casa Elétrica até hoje não ter sido restaurada? Levanta o braço. Vocês querem saber mesmo? Certeza? Eu sei o motivo. Eu conversando com o professor, ontem, nós descobrimos esse segredo, que era um segredo que estava guardado às 7 chaves. Certo? Isso, então vamos abrir esse armário. A pergunta é a seguinte aqui, ó, para vocês. Qual o interesse de se eu sou um comerciante e compro e vendo coisas, qual o meu interesse em ser comerciante? O meu interesse é o lucro. Sim ou não? Sim, certo. O político, nós temos aqui o nosso vereador, nós temos o ex-prefeito, o político vive, só se reelege ou se elege ganhando votos. Então, a pergunta é o seguinte: esse assunto aqui, se vocês conversarem com os amigos de vocês, todos os amigos de vocês sabem o que é a Casa Elétrica? Não. Sim ou não? Não. Então, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel que viemos aqui nessa palestra? É falarmos com os nossos amigos e contarmos o que vimos aqui e explicarmos para ele a história da Casa Elétrica. Sim ou não? Sim. Por quê? Só um pouquinho, porque deixa eu terminar o meu pensamento. Por quê? Porque até hoje esse assunto não rendia votos. Ou seja, não adiantava o nosso nobre vereador defender isso, porque esse assunto não carreava votos para qualquer tipo de político, seja vereador, seja deputado, seja prefeito, etc. Seria uma coisa só altruísta, né? E não uma coisa prática. Ou seja, se nós tivéssemos, nosso grupo hoje tem 1.500 membros, certo? Se nós aqui que somos 80, nós somos 80 aqui dentro, certo? Se cada um de nós convidássemos, um exemplo, 20 pessoas, nós pularíamos para mais 1.600, sim ou não? Não, certo? Vejam bem, nós temos 1.500. Se esses 1.500 convidassem 30 vezes 1.500, na matemática moderna e na antiga também, dá 45 mil membros. Vejam bem, lá hoje no grupo eu fiz uma postagem. Fala o quê? Uma grande campanha de captação de membros para o grupo. Por quê? Porque se nós tivermos 45 mil membros, esses 45 mil membros podem decidir a eleição para a prefeitura de 2016. Já pensaram nisso? E aí os políticos vão querer restaurar a Casa Elétrica. Por quê? Porque senão eles vão perder os votos desses 45 mil pessoas. Se nós tivermos 45 mil pessoas no grupo, o que vai acontecer? Um vereador é eleito, cada partido tem que ter 30 mil votos como coeficiente eleitoral. Esse grupo vai determinar ou não a eleição de vereadores. Ou seja, se eu for candidato a vereador ou candidato a prefeito, eu vou ter que falar na Casa Elétrica. Mas isso depende da gente conseguir mais gente. A pergunta é, você achou interessante a palestra?
Você achou interessante a palestra? Sim ou não? Sim. Sim. Você convidaria mais 30 amigos, não 20, 30 amigos do nosso grupo? Sim ou não? Sim. Então amanhã eu posso contar que o nosso grupo vai de 1.500 para 4.000 pessoas? Sim ou não? Sim. Opa, mas para eu não ouvir esse forte. Sim ou não? Sim. Eu vou convidar mais 30, sim ou não? Sim. Bom, então, vocês vão ganhar. Quem convidar 50 membros para o grupo vai ganhar foto da Primeira Guerra Mundial colorizada, com um gramofone e com um comitê de recrutamento da Primeira Guerra Mundial na Inglaterra. Vocês querem isso? Além do... Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Além, vão ganhar também, de lembrança, um diploma de honra ao mérito. E o dia que essa casa for restaurada, e o dia que ela tiver um uso para a cultura de Porto Alegre, e o dia que vocês forem velhos e tiverem seus netos, vocês vão poder passar para eles essa foto e esse diploma. E o dia que eles forem velhos, e os bisnetos, tataranetos de vocês, perguntarem para o neto de vocês o que era aquilo, ele vai dizer: o meu avô lutou para melhorar a cidade. O meu avô lutou para preservar a história e a memória cultural da cidade. A minha família é parte disso. Vocês querem mudar a história de Porto Alegre? Vocês podem agora mudar a história de Porto Alegre e fazer com que as pessoas conheçam essa belíssima história contada aqui pelo professor Ronaldo Bastos. Quem aqui quer ajudar a fazer a história de Porto Alegre? Levanta o braço, por favor. Então, parabéns. Por favor, eu preciso de um último favor de vocês. Vocês, além de convidar mais 30 amigos, eu quero que vocês entrem lá nesse evento, que é a grande lançamento do movimento pela restauração da Casa Elétrica, que vai acontecer no dia 24 de outubro de 2015, um sábado, às 15 horas, no nosso querido Museu de Comunicação Hipólito da Costa, que fica lá no centro, na Rua dos Andradas, 959. Nós temos aqui 80 pessoas. Levanta o braço aqui quem vai estar no dia 24 lá com a gente, por favor. Ué, não vai estar todo mundo? Alguém vai faltar aqui? Não merece estar lá? Pessoal, quem não puder estar, pessoal, só um pouquinho para terminar. Quem não puder estar, que convide seus amigos. E quem for, também tem que convidar. Sabe por quê? Porque aqui foram convidadas 1.700 pessoas e apareceram 80. Para nós termos 300 pessoas lá, nós temos que convidar 5.000 pessoas. Certo? Certo? 5.000 pessoas. Só que para ter 300 pessoas lá, vai estar o prefeito, o vice-prefeito, a maioria dos vereadores, deputados, talvez o governador, etc, etc. A imprensa, músicos. E isso é importante para dar visibilidade. E isso que o Custódio falou, esse orçamento, só vão dar 1 milhão. Só vão dar 1.700.000 para a Casa Elétrica, se a Casa Elétrica for importante para as autoridades, pessoal. Não para mim, não para o professor. E eu preciso dizer para vocês que uma coisa, vocês é que são o movimento pela Casa Elétrica. Entenderam? Não sou eu, não é o professor. Nós não fazemos nada sozinhos. Se nós não tivermos muita gente nesse grupo, nós não vamos conseguir a restauração. Vocês querem a restauração da Casa Elétrica? Então vamos fazer alguma coisa por ela. E aqui está. Vamos chamar gente para esse evento. Vamos participar dos eventos. Todo mês vamos ter eventos. E convidem gente para o... Vamos ter aqui um coquetel. Eu sei, vamos ter um coquetel agora, pessoal. É aqui, nessa porta para lá. Pode falar. Desculpe lá, mas eu estou há horas querendo dizer uma coisa que eu acho que é uma coisa relativamente inteligente. Pessoal, é a última fala aqui, por favor. Meu nome é Pedro Silveira Bandeira, sou professor aposentado de Economia da URGS, tá? E interessado por história e acompanhava na TV as apresentações do Dr. Reinaldo. Foi interesse porque eu me interessei por história, uma das minhas áreas de concentração do doutorado é história. E eu acho que é uma coisa muito simples, muito eficaz e muito barata que se pode fazer pela história da Casa Elétrica e pode ajudar, inclusive, na luta pela restauração, que é o mesmo que foi feito com relação aos cilindros da Edison. Os cilindros da Edison, um grupo lá de New Jersey, porque o quartel-general da Edison era em Menlo Park, em New Jersey. Eu não sei se era um grupo público, privado,
sociedade. Eles digitalizaram todos os cilindros. Digitalizaram tudo. Este material da casa elétrica está todo em domínio público. Mas nós temos até no grupo aqui, nós temos até técnico de som para digitalizar isso aí e botar na internet. Mas eu falei antes que o Marcos Abreu quer fazer isso. No início eu falei que o Marcos Abreu quer fazer isso. Esse acervo dos postais também. Sim. A tua apresentação já dá a estrutura do site, tá tudo pronto. E é barato, é fácil e potencializa, eu acho, todo esse esforço de captar mais interessados na defesa do... Pessoal, vamos passar para cá. Não, eu acho que potencializa. Por isso, se cada um de nós aqui der R$20, eu acho que cobre o custo disso. Inclusive da hospedagem do site. É mais barato do que se imagina. Muito barato. E aí toda essa tentativa de mobilizar passa a ser um esforço de conduzir as pessoas